Beleza, então. Na última aula, a gente falou um pouco sobre o processo de usinagem. Então, a gente contextualizou lá o que é o processo de usinagem, qual a sua devida importância dentro dos processos de fabricação mecânica. Hoje, a gente vai ver um dos processos mais importantes, que é o processo de torneamento, junto com o processo de fresamento. Eu ia trazer os dois na mesma aula, e no nosso cronograma tá assim, mas eu pensei que ia ficar um pouco complicado demais, muita coisa para uma aula só. Então, vamos um passo de cada vez. Então, a gente falou lá da divisão dos processos de fabricação, já falei bastante sobre isso daqui para vocês. Então, a usinagem está aqui nessa forma aqui de mudar a matéria-prima, né, no qual ela já foi fundida, já foi conformada, agora a gente está usinando esses nossos produtos, né. E a gente viu que, segundo a norma DIN, então, a definição da usinagem, o termo aplica-se a todos os processos de fabricação onde ocorre remoção de material sob forma de cavaco. É isso que caracteriza um processo de usinagem, remoção de material sob forma de cavaco. Então, operações, elas vão conferir a peça uma forma, dimensão, acabamento, ou ainda qualquer combinação desses três, né, através da remoção de material sobre forma de cavaco. Então, o princípio acontece através da influência entre uma ferramenta e uma peça. A ferramenta é construída com material mais duro do que a peça, né? Então, aqui num exemplo de torneamento mesmo, então, essa peça aqui, que é um material composto, aqui não é um compósito, mas geralmente é um material cerâmico, tal. Existem diversos tipos de fabricação, a gente vai ver na aula de hoje, de materiais para as nossas ferramentas, mas é a interferência da ferramenta com a peça que está arrancando um pedaço das peças aqui, sob forma de cavaco. E o cavaco, então, a porção de material da peça é retirada pela ferramenta, caracterizando, então, por apresentar uma forma irregular. Então, como vocês podem ver aqui, esse cavaco é em forma de vírgula, e esse cavaco aqui é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho maior. A gente vai ver na aula de hoje o que é cada um desses tipos de cavaco e qual é a importância deles dentro do processo de torneamento. Então, essas duas figuras aqui também são de um processo de torneamento. Então, o que é o processo de torneamento? Ele é um processo mecânico que é destinado à obtenção de uma superfície de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Então, é um processo de revolução. Alguma coisa está girando nesse meu processo de fabricação mecânica. O que gira nesse processo de fabricação mecânica é a minha peça. Então, essa é a grande diferença do torneamento para o fresamento. No torneamento, quem está girando é a minha peça e a minha ferramenta está transladando ao redor da peça, e no fresamento é ao contrário. Quem está girando é a minha ferramenta e a minha peça está transladando ao redor da minha ferramenta. Portanto, essa peça vai girar em torno do eixo principal de rotação da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar com o eixo referido. Quando a forma da trajetória, o torneamento pode ser retilíneo ou curvilíneo. Então, vamos ver como é que é a diferença entre esses tipos de processamento do torneamento. É claro que a gente conseguiria abrir isso aqui e em muitos mais detalhes. Isso aqui existem diversos projetos de pesquisas ao redor do torneamento e tudo mais, apesar de ser coisas muito clássicas, mas ainda assim tem muito que se pesquisar sobre isso e se entender. Mas, de novo, né, a gente vai trazer uma visão geral, básica disso. Então, basicamente, um torno, eu tenho aqui uma placa que a gente chama de, pode ser 3 ou 4 castanhas, no qual eu vou fixar a minha peça num eixo e essa peça vai começar a girar. A peça girando, eu tenho uma ferramenta que está presa lá no torno, a gente vai ver fotos mais para frente, que vai lá e vai usinar essa peça. Então, eu tenho uma ferramenta aqui e eu consigo retirar material sob forma de cavaco. O cavaco que está saindo aqui, ele é quente e ele é irregular. Esse é o motivo do porquê a gente coloca fluido de corte quando a gente está fazendo um processo de usinagem desse tipo. Para facilitar a saída do cavaco, para reduzir a temperatura do meu processo de fabricação, para aumentar a vida útil da minha ferramenta. Eu utilizo fluido de corte para esses motivos. Existem diversas forças que estão acontecendo aqui, então eu estou avançando com essa ferramenta aqui para o lado esquerdo, ela também está fazendo uma força nessa direção tangencial à minha peça, que é justamente a força que está arrancando o material aqui. Beleza, gente? Alguém não entendeu o princípio de funcionamento do processo de torneamento? Todo mundo entendeu? Beleza, simples, né? Tranquilo. Quais são os movimentos, então, do processo de torneamento? Eu tenho um movimento de avanço para frente, eu tenho um movimento efetivo, que eu chamo aqui, que é a composição do movimento de avanço, e o movimento de corte.
Então, ele está cortando a minha peça nesse sentido aqui para cima, mas ele está avançando para a esquerda. Então, existe um movimento efetivo que é a combinação desses dois movimentos. Então, lá tem a velocidade de corte de avanço, velocidade de corte mesmo, né? E a velocidade efetiva, que é aqui a composição dessas velocidades. Então, é dessa forma que acontece a usinagem de uma peça dentro de um torno mecânico. Esse torno ele pode ser um torno convencional, em qual uma pessoa vai lá e ela está usando os aparatos lá do torno para tornear essa peça. Então, o que a gente chama de torno convencional pode ser um torno CNC também, qual aperta um botão e o torno vai lá e faz o torneamento da peça para mim. Esses parâmetros aqui não mudam de um torno de uma máquina para outra, porque é um parâmetro que contempla todos os processos de usinagem através de um torno mecânico. Sobre denominações ali da ferramenta de corte. Então, essa aqui é uma ferramenta de corte da mais tradicional possível, né, de metal duro, no qual eu tenho algumas informações que são importantes aqui. Então, eu tenho lá um primeiro um ponto aqui que a gente chama de gume de corte, né? Então, aqui ela está ponta ou quina com raio de arredondamento. Então, é essa ponta ou quina aqui que é o gume de corte, que é aqui que vai ter a interferência com a minha peça. Mas eu vou ter um chanfro secundário, que também vai ter interferência, e um chanfro aqui, que é o chanfro principal. Então, tudo isso aqui está em contato com a minha peça, e eu estou fazendo com que o meu cavaco saia nessa superfície aqui, ó, de saída ou face de saída. Então, eu tenho o meu gume... cadê meu gume principal? Direção de avanço, chanfro... Eu acho que aqui não foi colocado como gume principal, mas enfim, existe também um gume secundário aqui de corte. E essa é uma imagem clássica de uma ferramenta das mais tradicionais que tem. Então, antigamente, quando se usava esse tipo de ferramenta aqui, não antigamente, ainda é utilizado de metal duro e tal, tu podias ir lá e afiar a ferramenta de corte, era uma coisa comum. Hoje... 20. Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Então, era muito comum se afiar a ferramenta, isso era uma coisa muito comum na indústria, né? Mas hoje a gente está mudando, então hoje em dia se utiliza muito mais esse tipo de ferramenta aqui, ó, que é uma pastilha de corte, que tu usa a pastilha, aí daqui a um pouco ela começa a gastar, tu vai girando ela aqui dentro do próprio porta-ferramentas, e a partir do momento que ela estiver muito gasta, joga fora e coloca uma nova, né? Claro que isso tem a ver com, eu sempre falo, né, com a revolução do capitalismo e tal, e essa mentalidade que a gente tem de consumo. Então, a gente vai consumindo muito material, matéria-prima, quando a gente está fazendo um processo de usinagem também. Existem algumas influências da geometria da ferramenta no meu processo de torneamento. E eu vou trazer algumas delas aqui para a gente ter pelo menos um conhecimento delas. Então, uma delas é o ângulo de folga ou incidência, que reduz o atrito entre a superfície de folga e a peça e melhora a estabilidade da aresta de cume, de corte. Então, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, muito grande, que é esse ângulo beta, eu vou ter muito atrito aqui de contato da minha peça e da minha ferramenta. À medida que eu vou reduzindo esse ângulo de folga, que é esse ângulo beta, então ele está ficando menor, o ângulo beta aqui, e eu tenho, né, um ângulo alfa, que seria esse ângulo complementar aqui. Então, aqui o ângulo alfa é 0, aqui é maior que 0 graus, aqui ele é um pouquinho maior, aqui é ainda maior. Então, mas o problema é que a minha ferramenta, apesar de eu ter menos contato e menos atrito, a minha ferramenta começa a ficar um pouco mais frágil a ponta dela. Então, existe um limite máximo que eu consigo ter esse ângulo de folga. Então, eu vou ter menos força lá no meu corte, a minha máquina, né, esse ângulo aqui sendo menor do que esse daqui, então eu vou ter um menor desgaste na máquina como um todo, um menor carregamento de forças, tanto no motor quanto nos outros componentes da minha máquina, porque esse ângulo de corte é menor, eu tenho menos atrito, vai ter menos calor sendo gerado e tal, mas como a pontinha é muito pequena, eu posso ter quebra da minha ferramenta, então é um problema. Então, existe um cálculo que se faz, existem uns parâmetros ideais, nem muito pequeno esse ângulo, nem muito grande esse ângulo. Alguém... Acho que alguém tinha escrito alguma coisa. Beleza. Professor, quando voltar às aulas práticas, vai ter como ter alguma aula assim de usinagem e tal? Vamos ver sim. Existem
máquina, equipamentos de usinagem lá no instituto, né? Então seria muito legal se a gente fosse lá, pelo menos, ter uma visão geral, fazer alguma usinagem de alguma pecinha simples, né? Sim, eu acredito que sim. Beleza. Uma outra influência, esse ângulo, esse aqui é alfa, né? Acho que é alfa, né? Ângulo de saída. Então, que melhora a formação. Aqui, então, a gente só tinha aqui, então, um cavaco nessa figura aqui. Nas outras figuras aqui nem está mostrando o cavaco, porque o que a gente estava olhando aqui é o ângulo de folga ou incidência. Aqui não. Aqui a gente está falando desse ângulo de saída. Então, o ângulo de saída vai melhorar a formação do cavaco e melhorar a superfície gerada na peça, reduzindo a força de corte ao trabalho de dobramento do cavaco, facilitando o escoamento do cavaco sobre a face. Então, isso aqui também é um parâmetro que influencia com relação ao meu processo de fabricação mecânica. Então, notem aqui, ó, eu tenho uma aresta de corte, eu tenho uma formação de cavaco. Então, imagine a força que está agindo nessa ponta aqui. Então, ela pode ser menor se eu tiver uma ponta como se fosse uma faca mais afiada, ou se eu tiver ainda um ângulo aqui que é um ângulo negativo. Então, o meu professor de usinagem sempre dizia isso, que se a gente pegar lá um sabonete, uma faca de cozinha e tentar cortar nesse sentido aqui, ou nesse sentido aqui, as forças que a gente vai levar para cortar um sabonete são muito diferentes. Se a gente inclinar a faca nesse sentido aqui, a força que eu vou ter que fazer para arrancar material é muito mais forte do que a força nesse sentido aqui. Então, no meu processo de fabricação mecânica, com uma peça, com a ferramenta, é exatamente a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Então, é um outro ângulo que é importante também no meu processo de usinagem e vai ser, eu vou utilizar um ângulo ou outro dependendo da minha utilização do meu processo de fabricação mecânica. Prestações na cunha de corte, então, como a gente falou ali, ó, existem, peraí, deixa eu só ver, essa daqui é a imagem. Então, lá nessa interação que está acontecendo, eu tenho diversas forças que estão agindo aqui. Força de atrito, então eu estou empurrando minha ferramenta para o lado esquerdo, ao mesmo tempo que ela está arrancando o material na parte de cima dela. Eu tenho uma força enorme que está agindo nessa ponta aqui. Isso aqui vai gerar muito calor e muito desgaste da minha peça. Então, para reduzir a influência do calor, jogo fluido de corte ali em cima. Existem diversos tipos diferentes de fluido de corte também, mas tradicionalmente dá um óleo misturado com algum tipo de água, alguma coisa assim, para fazer a refrigeração do meu processo de fabricação mecânica. Beleza, gente? Então todo mundo entendeu, né? Gera muito calor, gera muito desgaste, eu tenho uma força enorme ali. É por isso que existem alguns parâmetros de corte, como velocidade de avanço, velocidade de corte, e o quanto eu vou tirar de material a cada rotação da minha peça é um parâmetro importante. Não adianta eu querer arrancar muito material e a minha qualidade superficial vai ficar muito ruim, a ferramenta vai desgastar muito rápido. Então, vou retirando mais devagar o material, vou tendo uma melhor melhora o processo de usinagem como um todo. E as ferramentas de corte, elas podem existir diversos tipos de materiais que fazem a composição dessas ferramentas. E elas têm que conseguir vencer alguns requisitos, que é resistência à compressão. Então, como a gente viu ali, esse processo de atrito tem uma compressão do material. Eu preciso que ela tenha uma elevada dureza, uma resistência à flexão e tenacidade. Então, ela tem a tendência de ter uma flexão ali, de quebrar ali, e não só de quebrar, como de cisalhar também, né? Resistência do gume de corte. O gume de corte é aquela pontinha, tem que ter uma elevada resistência ali, porque senão também vai quebrar. Resistência interna de ligação, resistência a quente, resistência à oxidação. Então, como o meu processo de fabricação é a elevada temperatura, todas as peças que estão quentes, elas ficam muito reativas com o oxigênio. Então, é muito fácil oxidar durante o processo, tanto de conformação mecânica quanto de usinagem dos materiais. Na conformação mecânica é muito mais fácil ver isso. A gente consegue enxergar a formação de carepa nas peças, né? O processo de usinagem não é tão claro, mas é um fenômeno que também acontece. Resistência à abrasão, boa condutibilidade térmica para que aconteça o resfriamento, assim sucessivamente. É impossível eu ter uma ferramenta que vai ter todas essas características da melhor maneira possível. Não existem materiais ainda no qual eu consigo chegar nesses parâmetros que eu quero. Mas existem alguns materiais que chegam mais próximos de alguns parâmetros, como de outros parâmetros. Como, por exemplo, aqui tem uma grande classificação das minhas ferramentas de corte, material para usinagem, então de geometria, a gente está falando aqui em geometria definida, né, gente? Então, torneamento, né, nesse caso. Materiais metálicos, então aço ferramenta, aço rápido.
materiais de ligação, tem o metal duro, os céramics aqui, que são outros tipos de materiais. E nos cerâmicos eu consigo abrir em outras classificações, cerâmicas de corte, então cerâmicas óxida, que eu tenho a presença de uma molécula de oxigênio nesse material, mista ou whiskers aqui, cerâmicas não óxidas, depois tem materiais de altíssima dureza, como diamante, monocristalino e policristalino, e o CBN, que é um outro tipo de material também cerâmico. Por isso, aqui tem muita gente que diz que é o material de broca de Vidia, né? Vidia. Vidia, na verdade, é uma abreviação de um termo em alemão, que é Weindiamant, no qual a broca tem diamantes, é claro que são diamantes sintéticos, né, gente? Lá é carbono, que tu aumenta a pressão, forma uma estrutura diamantada, e daí tu coloca isso numa broca. Beleza, gente? Propriedades, então, como eu falei, então é impossível a gente ter um material que vai ter tudo que a gente quer. Mas, por exemplo, se eu quiser ter uma alta velocidade de corte, resistência ao desgaste e dureza quente, e uma baixa tenacidade e resistência à fricção, posso utilizar um diamante. O contrário também é verdade. Se eu preciso de uma alta tenacidade, resistência à fricção, e a minha velocidade de corte vai ser mais baixa, eu não preciso de uma resistência de desgaste tão grande, e não vou esquentar muito meu material, vou usar um aço rápido. Então, o que diz se eu vou usar um ou outro? Além das propriedades, o custo. Então, uma ferramenta de diamante é muito mais cara do que uma ferramenta de aço rápido. E eu consigo lá ter todos os intermediários aqui. Então, o Ceramets, por exemplo, eu consigo ter um ganho de praticamente das duas propriedades, né? Tanto uma tenacidade boa quanto uma alta velocidade de corte. Vai depender do meu processo de fabricação, vai depender da minha aplicação, do que eu estou usinando, para que eu vou utilizar e o que eu preciso para fazer a usinagem desse material. E ao longo dos anos, então, foi acontecendo essa evolução. Notem aqui, ó, começa lá em 1870. Em 1870, a gente tem lá a nossa Revolução Industrial, que é justamente o desenvolvimento desse tipo de equipamento. E não se tinha um bom conhecimento na época de como fazer isso. Então, se utilizava aço ferramenta, era o que existia na época. Depois surgiram os aços rápidos. Depois aqui, ó, em 1950, ali para frente, a gente tem aqui um desenvolvimento muito grande da aviação, tal, no qual eu precisava de peças com características melhores. Então, já vai surgindo metal duro, materiais cerâmicos. E como é que isso daqui surgiu? Pesquisa, incentivo dos países desenvolvidos dentro das universidades para que se possa fazer pesquisa e se chegar a novos materiais. Não só universidades, quanto nas indústrias também. Então, em muitos países, por exemplo, como a Alemanha, existe uma grande parceria público-privada, em qual as universidades dão os acadêmicos e a indústria dá o dinheiro e os laboratórios, e aí se faz desenvolvimento de novos materiais. Isso aqui não parou, não parou aqui em 2010, aqui nesse gráfico. Não, isso aqui continua avançando. Sempre está se chegando, tentando chegar a um melhor parâmetro, uma melhor ferramenta de corte, assim sucessivamente. É o que a gente chama de melhoria contínua, né? Nada é tão bom que não possa ficar melhor. A gente pode pesquisar e otimizar cada vez mais essas ferramentas também para utilizar nos nossos processos. Então, resistência quente desses principais materiais. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a minha dureza vai caindo. De todos os materiais, inclusive de uma cerâmica. Claro que cai a uma menor taxa, então o aço rápido, notem aqui, a dureza já é mais baixa de um aço rápido, mas ele começou a esquentar aqui 800, próximo de 1000 graus, o aço rápido já não tem mais dureza nenhuma. Claro, ele vai ficar mole, porque o meu metal está rubro, o meu material esquentou, eu mudei a estrutura cristalina do meu material através do aquecimento dele. E dureza aqui, Vickers, né? É um tipo, existem dois tipos mais clássicos de ensaios de dureza, que é o Vickers e o Brinell. Nada mais é do que tu pegar uma amostra lá, tu faz uma marcação nessa amostra, com uma esfera de material muito duro, e tu mede qual que é a deformação que essa minha amostra teve. E aí tu consegue medir qual que é o grau de dureza das peças. E acontece a mesma coisa com a cerâmica. Por mais que a dureza dela é extremamente elevada a uma temperatura baixa, à medida que o meu processo começa a esquentar, a dureza cai. Muitas vezes, ainda assim, em temperaturas muito altas, de 800 a 1000 graus, eu consigo ter uma dureza suficiente no material cerâmico para estar fazendo o meu processo de fabricação. Então, não necessariamente eu preciso usar fluido de corte.
Muitas vezes eu posso usinar, e existem vídeos que mostram isso, processos de usinagem, que o cavaco chega a sair rubro, chega a sair vermelho, de tão quente que está ali o meu material. Mas numa cerâmica, não vai mudar tanto assim. Claro que se a gente for falar em ter uma qualidade superficial melhor, tal, daí a gente são os passes finais, né? Então, uma espessura de corte muito menor, assim, sucessivamente. Aí eu preciso jogar um fluido de corte, reduzir a velocidade, reduzir a temperatura, alguma coisa nesse sentido. E tem alguns revestimentos, né, nessas ferramentas aqui. Então, aquelas ferramentas que eu posso trocar, aqueles insertos, eles têm alguns revestimentos, como titânio, algum óxido de alumínio, alguma coisa nesse sentido assim. E tem algumas funções, que é a proteção do material de base da ferramenta, a redução do atrito, aumento da dureza na interface do cavaco e ferramenta, uma condução rápida de calor para longe da região de corte, isolamento térmico do material de base da ferramenta, assim sucessivamente. Então, existem diversas funções do porquê a gente revestir uma ferramenta dessa de corte. Claro que vai depender, tudo depende do tipo de processo e do tipo de aplicação. Em relação à formação dos cavacos, então o cavaco, isso aqui é uma visão microscópica da minha ferramenta, que está aqui. E aqui está o meu material. E aqui eu estou começando a arrancar meu cavaco. Aqui eu tenho algo que é chamado espessura de corte, que é a espessura do cavaco que vai sair. E tem uma espessura de usinagem. Então, notem, esse Hzinho minúsculo aqui é justamente a quantidade de material que eu estou removendo por passo. É esse material que vai sair. E eu tenho um plano aqui que é chamado de plano de cisalhamento. Então, a partir desse plano aqui, o meu metal começa a se deformar e começa a ser arrancado. E a formação do cavaco é importante, e é importante estudar esses parâmetros também, porque muitas vezes aqui, por exemplo, no corte, a gente pode formar o que chama-se de gume postiço, que é um acúmulo de metal aqui na frente que não sai daqui da frente, fica aqui. E a qualidade superficial da minha peça vai ficar extremamente horrível. Mas esse gume postiço, eu tenho que saber identificar ele a partir dos meus parâmetros de corte, porque não é todo o corte que eu vou utilizar um microscópio para ver como é que está acontecendo o corte. Na verdade, nenhum corte eu vou fazer isso numa indústria, né? Isso aqui é só a fim de pesquisa mesmo. E assim vai ser formado o cavaco. Existem diversos tipos de cavaco que podem ser formados. E a gente vai ver hoje quais são esses tipos de cavaco. Então, os tipos básicos de cavaco são cavacos contínuos. Então, aqui é um cavaco comprido, contínuo, que ele vai sempre, ele é bem longo, né? Tem um cavaco que a gente chama de forma de vírgula. Então, o meu material ele começa a cisalhar, ele começa a quebrar aqui, vai formando pequenos cavacos. Eu posso ter um cavaco lamelares aqui chama, né? Um cavaco arrancado ou cisalhado. Então, eu tenho também uma quebra do meu material aqui, vou arrancando, vai ficando cavacos ainda cada vez menores. E notem, de todos eles, o que tem a melhor qualidade superficial é o material contínuo, mas não é interessante eu ter um cavaco contínuo, pode provocar acidente. Então, geralmente aqui na minha ferramenta tem o que a gente chama de quebra-cavaco, para que ele não fique assim tão comprido. Notem aqui, a minha qualidade superficial já está ficando muito pior. Eu estou arrancando esses cavacos aqui, então eu estou arrancando o material da minha peça. Não é interessante que eu tenha isso. Vamos ver um pouco mais a fundo, então, dos cavacos. Aqui tem uma imagem no microscópio, né? Então aqui eu tenho o meu material, aqui eu tenho minha ferramenta, aqui eu estou cavando, arrancando, retirando esse cavaco do tipo contínuo. Lá tem uma zona primária de cisalhamento, uma zona secundária, enfim, meu material fica extremamente encruado aqui por conta dessa força que está sendo realizada. Cavaco laminar, então, vai formando pequenas lamelas, ó, pequenas zonas de cisalhamento. A ferramenta está aqui, né? A peça está aqui. E os arrancados ou cisalhados, então tem um cisalhamento completo aqui do minha peça, né? Então vai, de fato, arrancando, quebrando esse cavaco de uma forma diferente, né? Então, aqui eu tenho a minha classificação dos meus cavacos. Então, tem um cavaco que a gente chama de fita, ou um cavaco emaranhado, que também é um tipo de fita. Depois eu tenho um cavaco tipo de hélice plana, então são cavacos muito, muito grandes. Depois eu tenho um cavaco em forma de hélice, também são cavacos grandes. Depois eu tenho umas hélices curtas em espiral ou um cavaco em espiral, que são bem menores. Tenho cavacos em vírgulas e arrancados, que são ainda menores. Pergunta de prova. Por que é desfavorável eu ter um cavaco do tipo de fita, comprido, por exemplo? Quem me ajuda a responder?
Eu posso falar alguma coisa, professor? Por Eu acho que gentileza. talvez eu dê alguma coisa. É, professor, acredito que você, nesse cavaco aí você está retirando muito material. Pode ser que aconteça algum erro, né? Não, pois não é? Não sei, pode ser. Tu está pensando na usinagem como um todo ali, né? No acabamento superficial e tal, né? Isso. Mas assim, eu posso tirar o mesmo tanto de material em todos os tipos de cavaco. Vamos supor que esses parâmetros não mudam. Tem outro motivo do porquê é desfavorável ter um cavaco assim tão comprido. Danificar a peça, talvez, porque está. Posso danificar a peça. Tem mais. Tem um fator que é o principal, mas danificar a peça é um deles também. Então, porque o cavaco pode se enrolar ali, posso ter um problema, né? Vamos pensar que é um torno mecânico. Então, se é um torno mecânico, tem um cara lá em cima, lá torneando, lá mexendo nas coisas ali, ele está medindo com um paquímetro. Esse cavaco enorme está se formando. Um cavaco desse é muito afiado, inclusive, eu não falei isso ainda, né? É um fator bem simples do porque é extremamente desfavorável, e esse aqui ainda é médio, esse aqui também é médio, mas o melhor é esse daqui. Porque pode gerar algum tipo de acidente nesse caso? Exatamente. Quem é que falou? Eu. Juliana. Muito bem, Juliana. Exatamente. O principal fator de ser ruim ter um cavaco tão comprido é um acidente. Então, isso aqui é extremamente afiado. Se esse negócio começa a ficar... Imagina, um torno está girando a uma velocidade enorme, sei lá, 1000 rotações por minuto. Um cavaco enorme se formando ali. Se isso pegar no dedo de alguém, já era, gente. Vai cortar o dedo fora. Se isso aqui pegar no rosto de alguém, acidentes horríveis já aconteceram por conta dos cavacos. E por que um cavaco muito pequeno também é ruim? Porque também pode gerar um acidente. Então, o meu professor de usinagem lá no Senai, quando a gente estava lá trabalhando, era um dia muito quente, ele estava usinando lá uma pecinha e estava formando cavacos arrancados minúsculos. Então, o parâmetro de corte não estava dos melhores. Se usam óculos de proteção. Como era muito quente, o óculos de proteção começou a embaçar. O que ele fez? Ele puxou o óculos de proteção um pouquinho para frente para o vapor sair por cima e não embaçar. Um cavaco foi por cima, entrou dentro do olho. Na hora ele se assustou, enfiou o dedo no olho e enfiou o cavaco dentro do olho. Um cavaco minúsculo, um pedaço minúsculo de metal. Ele teve que ir para o hospital, lá, teve uma clínica lá dos olhos, em Rio do Sul, e teve que arrancar esse cavaco do olho. Não teve problemas, ele não perdeu a visão nem nada do tipo. Mas, enfim, acidentes que acontecem quando a gente não tem os melhores parâmetros de corte. Então, o que ele deveria ter feito lá? Se o cavaco estava muito pequeno, mudar o parâmetro de corte, mudar a velocidade de corte, mudar a ferramenta, mudar o ângulo de entrada, o ângulo de saída, o ângulo de quebra de cavaco. Então, algum parâmetro tem que ser mudado para que a gente tenha cavacos mais do tipo hélice curta, hélice espiral ou um cavaco do tipo espiral. E ainda esses cavacos aqui, eles são também extremamente afiados. Então, não tem essa de lá botar a mão sem uma luva, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa nesses cavacos como peças muito pequenas, mas eu estava vendo, por exemplo, um vídeo da empresa do Elon Musk, da SpaceX, e eles estavam fresando lá um determinado componente dos foguetes, daquela parte externa do foguete, eles estavam aliviando carga, então era uma peça de alumínio, enfim, tipo alumínio especial, eles estavam fresando essa peça por dentro para reduzir o peso e ainda assim ter a mesma resistência. E os cavacos que saíam lá eram cavacos gigantes, gente, eram coisas enormes, assim, extremamente afiados, ainda sendo um cavaco do tipo em hélice espiral. Então, até o cara lá da filmagem queria pegar um cavaco, tal, acho que até pegou, mas enfim, pode ocasionar muitos acidentes, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso. Então é por isso que é desfavorável ter cavacos tão compridos, acidentes. Muito bem aí, pessoal que respondeu, pode falar. Professor, se for assim um processo automático que não depende de uma ação humana ali, ainda assim existe problema assim maior do que a segurança ou pode ser? É que ainda assim, se eu tiver um cavaco muito comprido num torno CNC que está fechado, esse cavaco pode enroscar em alguma coisa lá dentro. Mas daí já não tem tanto problema eu ter um cavaco muito pequeno. Se o meu processo for automatizado e ele for fechado, né? Então eu fecho uma porta de segurança e meu processo acontece dentro de uma cabine. Já se eu tiver um processo muito grande aberto, aí todos os problemas ainda valem, por mais que o processo é automatizado, né? Mais dúvida, gente?
Legal, beleza. Fico feliz aí que o pessoal está participando. Então, tem alguns tipos diferentes de torneamento. A gente vai ver aqui os básicos, né? Então, torneamento retilíneo. Processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea, e o torneamento retilíneo ainda pode ser cilíndrico, cônico ou radial. E ainda eu posso fazer o perfilamento. Então, o torneamento retilíneo cilíndrico. Processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória paralela ao eixo principal de rotação da máquina. Pode ser interno ou externo. Então, é esse tipo de processo aqui. Notem, eu não tenho um deslocamento, se eu chamar isso aqui de eixo X, por exemplo, e aqui no eixo Y, eu tenho o deslocamento da minha ferramenta só no eixo Y. Eu não tenho ela no eixo X. Então, a minha ferramenta, claro, eu entrei ali o quanto eu precisava para retirar. Mas eu não estou mudando de forma síncrona ou junto X e Y, porque senão seria um torneamento cônico, que é o que a gente vai ver na seguinte. Então, isso aqui, é claro que é muito simples isso aqui de fazer lá no torneamento, tal, né? Tu só vai lá mexendo, ou numa máquina CNC, é um comando só que vai fazer com que aconteça esse tipo de torneamento. Então, torneamento retilíneo cilíndrico. Torneamento retilíneo cônico, eu vou fazer uma peça cônica, né? Então, eu tenho lá uma trajetória retilínea, mas ela está inclinada em relação ao eixo principal de rotação da máquina, pode ser externo ou interno. Então, aqui eu tenho já um movimento em dois eixos, que é X e Y, ou eu inclino o meu cabeçote em movimento só num eixo, mas, de fato, o movimento efetivo que está acontecendo é como se fosse em dois eixos. Pode ter um torneamento radial, então, muitas vezes... bom, vamos ler com calma aqui. Torneamento qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea inclinada em relação ao eixo principal de rotação da máquina, pode ser externo ou interno. Quando o torneamento radial visa a obtenção de uma superfície plana, ele é denominado torneamento de faceamento. Quando visa a obtenção de um entalhe circular, a gente chama isso de sangramento radial. Então, na prática, é isso daqui. Ó. Isso daqui é um sangramento. Então, a minha peça está girando, eu vou com a minha ferramenta e eu só vou lá e faço um sulco nessa ferramenta. Então, retiro o material sem mexer no eixo, por exemplo, X aqui, ou Y, né? Só num eixo X aqui. Vou lá e reduzo o diâmetro de uma determinada seção da minha peça. Ou eu vou lá e faço um faceamento, que a gente chama. Então, aqui eu tenho a minha peça e eu quero remover essa parte, essa face aqui. Então, eu vou lá, vou com a minha ferramenta ali, removo tudo. Faceamento. Perfilamento já é um processo no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória radial ou axial, visando a obtenção de uma forma definida, determinada pelo perfil de uma ferramenta. Então, esse aqui é o tipo de perfilamento. Eu poderia fazer isso aqui com uma composição dos outros processos ali que eu falei, com certeza. Mas muitas vezes um perfilamento é mais rápido para uma indústria. Então, a minha ferramenta ela já possui a geometria final do que eu quero. Então, eu vou lá, só usino, então eu só avanço a ferramenta nesse eixo aqui, usino e acabou. Minha peça está pronta, bora para o próximo processo. Então, o perfilamento aumenta muito a produção das peças. Existem ferramentas para fazer perfilamento que elas são dentes, assim, no que elas fazem uma polia, por exemplo, alguma coisa nesse sentido assim. Quando eu trabalhei no laboratório de metrologia da universidade, a gente fez medição de algumas peças desse tipo. Torneamento curvilíneo, então, processo no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória curvilínea. A finalidade, então, as operações podem ser classificadas em torneamento de desbaste e de acabamento. Então, todas as operações, de forma geral, podem ser classificadas de desbaste, quando a gente está tirando muito material sem se preocupar com a qualidade superficial. E torneamento de acabamento é aquela passada final para deixar a peça nas dimensões e acabamento superficial que a gente quer. Então, o que eu acabei de falar vai ser justificado aqui, né? Então, acabamento é o que eu falei e a desbaste, então, é isso daqui. Então, para eu fazer o torneamento curvilíneo, eu também podia usar aquela ferramenta. Eu podia fazer através do perfilamento ou não. Eu vou lá e faço na mão o torneamento curvilíneo, obtendo aquela mesma geometria ou uma geometria similar. Então, um torno funciona, eu não sei se vocês já viram um torno, mas um torno mecânico é dessa forma. O operador vai ficar aqui. E eu vou prender a minha peça nessa placa aqui e a minha ferramenta nessa placa aqui. E aí minha peça vai girar aqui e eu vou lá com a minha ferramenta e vou usinando essa peça aqui. Existe lá um cabeçote, um barramento, que são tudo... Existe aqui um fuso aqui roscado, que vai fazer, então,
por mais que é um torno mecânico, se eu estiver fazendo rosca, alguma coisa nesse sentido, eu consigo fazer com que ele faça isso de forma automática. Então, eu vou lá, configuro o torno, e aí quando ele vai avançar ou vai recuar, ele sempre vai avançar e recuar no mesmo passe. E eu só controlo a profundidade de corte, por exemplo. Então, aqui lá tem onde eu vou fazer a seleção de velocidades do meu torno, né? E eu vou configurar os parâmetros de usinagem nesse local aqui. Depois eu tenho o meu cabeçote móvel, né? Que eu vou fazer a contraponta. Então, a cabeçote móvel é essa parte aqui de trás. Porque às vezes eu tenho uma peça muito comprida que eu sou obrigado a prender ela não só aqui, mas vou colocar lá um dispositivo aqui pontiagudo e vou prender ela aqui no centro também, para que ela não oscile enquanto estiver fazendo o processo de usinagem. Enfim, eu tenho um mangote lá com cone Morse. Tem algumas coisas aqui que são interessantes, mas isso aqui a gente teria que ver na prática mesmo como é que funciona isso daqui. Mas eu vou também arrumar o parâmetro através desses manípulos aqui, assim como para eu fazer a usinagem, eu também utilizo esse manípulo aqui, chamado de avental. Aqui tem outro manípulo. Ó, aqui que é o carrinho, né? O carro que a gente chama. Então, aqui tem a torre, aqui eu vou fixar a ferramenta. E aí eu vou lá e aperto com essa chave aqui de cima a ferramenta que está presa aqui. Aí tem diversos manípulos que eu vou manipular aqui para estar mexendo essa ferramenta. Então, a peça está girando lá, eu vou com o manípulo mexendo e vou usinando a peça. Existe uma placa, então, que a gente chama de placa 3 castanhas, que é utilizada para fixar a peça cilíndrica de forma centralizada. Então, ela tem 3 pontos de apoio, e esses pontos de apoio são síncronos. Se eu coloco a peça no meio, vou apertando as 3 placas, vão fechando ao mesmo tempo. Que está descrito aqui, de forma sincronizada, através de uma rosca espiral, garantindo a centralização da peça. Então, aqui está uma placa 3 castanhas dessa. Então, aqui, sempre tem histórias para contar, porque o torno é uma coisa muito perigosa, assim, né? E quando eu aprendi no curso técnico, enfim, sempre foi muito enfatizado a segurança que a gente tem que ter. Então, os tornos um pouco mais antigos, que ainda são utilizados, tu pode esquecer sem querer uma placa 3 castanhas dessa dentro disso aqui e ligar a máquina. Se tu ligar a máquina e tiver esquecido a placa 3 castanhas em cima, essa placa vai sair de forma tangente em alta velocidade. A placa não, a chave, né? A chave pode sair de forma tangente em alta velocidade e essa chave ela é extremamente pesada e se pegar alguém, essa pessoa não vai ter chance. Se pegar na cabeça de alguém. Quando a gente estava lá trabalhando no curso técnico, um colega lá de classe esqueceu a chave e ligou o torno, e a sorte é que ele ligou o torno girando para o lado errado. Quando ele girou para o lado errado, ao invés de ir para frente e pegar na cabeça da pessoa que estava na frente, que era uma colega de turma, foi para trás e voou na oficina e fez um barulho absurdo. Enfim, foi bastante assustador, todo mundo parou o que estava fazendo, a gente teve uma reunião para discutir sobre segurança. Mas hoje em dia, já não é mais possível nos tornos novos, né, nos tornos novos, esquecer essa chave aqui em cima. Ou ela vai ter uma mola aqui, que quando tu soltar, ela pula fora sozinha, ou vai ter uma capa que fecha em cima dessa placa, e tu não consegue ligar o torno se tu não conseguir fechar essa capa, tu não vai conseguir fechar com a chave ali. Então, a segurança tem mudado ao longo dos últimos tempos. Gente, no mais era isso, essa aula. Então, a gente já aí entendeu o básico do processo de torneamento e tem alguns exercícios para vocês estarem fazendo, o qual, essas aulas, eu vou salvá-las em PDF, vou mandar para vocês por e-mail, a aula, o link do vídeo, deixa eu só voltar porque trava. Então, eu vou mandar para vocês por e-mail o PDF, o link da aula do vídeo no YouTube, e vocês retornam a entrega dessas atividades para mim aí por e-mail essa semana, beleza? Galera, vocês podem estar colocando a presença e fico aqui disponível, então, para tirar as dúvidas que vocês tenham em relação a essa aula. Caso não tenham dúvidas, estão dispensados e agradeço muito aí a presença de todo mundo.